Fala pessoal, estamos aqui para mais uma EBD online. Já estamos aí mais de 3 meses aí nessa pegada e é um prazer enorme ter você aqui conosco mais uma vez. A lição desse domingo é a lição 4, que tem como tema o Espírito Santo na ponta da língua. A palavra-chave dessa lição é inspiração. É isso mesmo que você já deve estar pensando. Nós vamos falar sobre a Bíblia, nós vamos falar sobre a inspiração divina com relação à escrita da Bíblia. Além de ser o livro mais vendido de todos os tempos, com certeza a Bíblia é o livro que mais impactou a humanidade. Ela foi traduzida por mais de 2.000 idiomas diferentes e teve mais ou menos cerca de 40 autores num período de 1.400 a 1.600 anos. Essa é a nossa Bíblia Sagrada, essa mesmo que você tem aí, irmãos, inspirada, devidamente inspirada e revelada por Deus. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Por isso a Bíblia é considerado o nosso livro de fé e prática, o único livro de fé e prática. Livro esse escrito por mãos humanas, mas não por vontade humana, mas sim vontade divina, a vontade de Deus. O Espírito Santo inspirou aqueles autores a escrever e preservar ao longo dos tempos a palavra de Deus. Essa é a importância da Bíblia. Mas como um livro desse aqui, de papel, escrito aqui no meu idioma, pode ser divino? É exatamente sobre isso que nós vamos falar na nossa lição de hoje. Então, acompanhe aí comigo o nosso primeiro tópico. De santo para santo. A nossa revista vem confirmar que é inegável, que é fato, que a nossa Bíblia foi escrita por homens. Em determinado livro, a gente sabe o autor, o local onde escreveu e consegue até mesmo achar a data que se passava aquela situação. Em alguns livros temos evidências suficientes para descobrir isso. Em outros, já não. Mas nos evangelhos nós conseguimos enxergar que até Jesus citava as Escrituras e citava muitas das vezes Moisés como autor das leis judaicas. Mas o próprio Jesus, o nosso Senhor Salvador, ele confirmava que a Bíblia apontava para ele mesmo. Apesar de ser escrito por homens, Jesus via alguns textos como testemunho dele mesmo. Ou seja, nas Escrituras que vocês estudam, que vocês leem, ela está apontando para mim. Eu sou a confirmação, eu sou a pessoa de quem está falando. Então ele confirmava as Escrituras, ele confirmava os autores e ele confirmava a divindade das Escrituras. Isso fica claro também quando Jesus, lá em Mateus, ele cita as Escrituras como sendo a fala do próprio Deus. Então, na verdade, o que Jesus está falando aqui, explicando até mesmo para a gente, que por mais que homens santos tenham ajudado na composição desse livro, a palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Temos a certeza da inspiração quando o próprio Deus, quando o próprio Jesus, ele confirma isso.
ele confirma os textos bíblicos como sendo a palavra do Deus vivo. Ele confirma aquele texto, ele confirma que aqueles textos apontam para ele. E com isso nós devemos compreender que a Bíblia é a palavra de Deus, divinamente inspirada pelo Espírito Santo aos homens. E assim, bem rapidamente, nós chegamos ao tópico 2 da nossa lição, que tem como tema o monopólio da revelação. Nós vamos entender a seguir. O apóstolo Paulo e Pedro concordam que nenhuma experiência humana pode ter autoridade maior do que as Escrituras. Através da sua carta a Gálatas, ele revela que nem os anjos descendo, muito menos os apóstolos, tinham autoridade maior do que as Escrituras, a revelação de Deus nas Escrituras. E o Pedro confirmava isso ao afirmar que o testemunho das Escrituras confirmavam até mesmo as experiências que eles tiveram acerca de Jesus ali pessoalmente. Então, as Escrituras confirmavam a experiência que eles mesmos tinham. A parte mais bonita dessa situação, ou basicamente o que ele está falando, é que Deus se revela para nós através das Escrituras. E as Escrituras têm autoridade máxima em cima disso tudo. Tudo que eles viveram, eles passaram, eles são confirmados pela autoridade das Escrituras. A autoridade da palavra de Deus é maior do que a gente pensa, do que a gente acha, que são os achismos, né? A palavra de Deus tem toda a autoridade. Está acima da ciência, está acima dos estudiosos. Deus se revela para nós através das Escrituras. Toda a palavra de Deus é devidamente, exclusivamente, na verdade, revelada pelo Espírito Santo, de modo que isso não provém de nenhuma outra fonte a não ser do próprio Deus vivo. É interessante falar isso porque não tem outra maneira da gente conhecer esse Deus que a gente diz que serve, a não ser pelas Escrituras, a não ser pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, devidamente inspirada pelo Espírito Santo e revelada para nós. Foi uma luta nós termos acesso a ela hoje, então nós devemos valorizar essa revelação, valorizar a autoridade dessa revelação. A única coisa que tem autoridade como palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, né? Por isso, mais uma vez eu afirmo que esse é o único livro de fé e prática que nós temos. É a palavra de Deus, é a Bíblia que devemos seguir. E assim nós chegamos ao último tópico da nossa lição, o tópico 3, que tem como tema luz para o mundo. Nós já vimos até aqui que a Bíblia é devidamente inspirada por Deus, através do seu Espírito Santo. Autores humanos foram utilizados na composição, na escrita, mas a palavra ali é inspirada por Deus. Já vimos que ela tem autoridade sobre todas as coisas. E agora ela vai dizer que a palavra de Deus é luz para o mundo. Uma experiência que eu sempre gosto de falar é sobre a primeira vez que eu fui desafiado a ler a Bíblia toda. Eu já contei isso para os irmãos, que foi através do testemunho do Abdala. E eu tive a oportunidade, uma vez na minha vida, de ler a Bíblia de início ao fim. E eu posso afirmar com clareza que a palavra é viva e eficaz. Eu fui extremamente tocado, eu fui extremamente iluminado por Deus nessa leitura. Lógico que não foi uma coisa fácil, é uma experiência difícil. Tem alguns livros que a gente
vai lendo, às vezes não entende nada, mas o meu objetivo não foi estudar a Bíblia, meu objetivo foi ler a Bíblia toda. E só só com esse objetivo eu consegui ver transformação em alguns pontos cruciais na minha vida, né? E é basicamente isso. Esse livro, esse único livro de fé e prática, esse deveria ser o único livro de fé e prática nosso. Esse livro que é inspirado por Deus, que é revelação, que detém toda a autoridade da revelação. Esse livro que fala sobre Deus, que aponta sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo. Esse livro é o livro que é capaz de mudar a humanidade. É esse livro que é a luz para o mundo. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz assim: além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Como não confiar nesse Deus? Como não confiar nessa Escritura? Como não ter essa confiança dessa iluminação, dessa revelação? Como não acreditar naquilo que está escrito aqui? Como não utilizar isso de forma prática na nossa vida? Tem uma música que fala tem uma música do Paulo César Baruch, que fala que Deus ele continua sendo bom, mas o início da música que me chama muita atenção é que fala que um dia nós aprendemos a confiar em um Deus que faz milagre e um Deus que está presente aqui. É como se ele colocasse que um dia nós vamos aprender a confiar nesse Deus, esse Deus de milagre, esse Deus que está presente aqui. Como não olhar para a Bíblia e não ter essa confiança que nós seguimos e servimos ao Deus dos deuses, ao único Deus. E é o Deus que faz milagre, é o Deus que está presente aqui. É isso que tem que fazer a gente prosseguir. É isso que vai ser a luz para o mundo. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho. No Salmo 119, o salmista vai relatar ali vários problemas, várias situações extremas, difíceis de se lidar, mas ele encontra a esperança, ele encontra a luz na palavra inspirada por Deus. E essa palavra brilha também nos nossos dias. E em cima disso tudo que acabamos de falar, e diante de tantas questões que enfrentamos no nosso dia a dia, nós tomamos milhares e milhares de decisões todos os dias de nossa vida, né? Toda semana, todo mês. A pergunta que eu queria transferir para vocês é: aonde você encontra base para responder essas questões que surgem? Você tem várias possibilidades, né? Você pode responder através daquilo que você acha, através do seu coração, do seu pensamento, através da televisão, através trazendo para a nossa realidade hoje, de influenciadores digitais, ou você pode resolver essas questões através da palavra de Deus revelada aqui que temos em mãos, devidamente inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo. E eu já faço essa pergunta respondendo para você: como seguidores de Cristo, a Bíblia deve ser a única base para decidirmos estas questões importantes na nossa vida. Só que, sendo bem sincero para vocês e abrindo mesmo o meu coração, a gente tem deixado de lado isso. A gente tem perdido a oportunidade de
conhecer mais de Deus, conhecer mais da revelação de Deus escrita aqui para nós. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele agiu para inspirar aqueles autores à luz daquilo que Deus queria que eles escrevessem, e ele age ainda em nosso favor, sabe, fazendo o quê? Iluminando a nossa mente para nós entendermos a palavra aqui escrita. Eu acho que essa pandemia serviu, e essa semana é uma semana muito complexa, uma semana turbulenta para mim, onde várias coisas aconteceram, e eu estou tirando alguns ensinamentos dessa pandemia, né? Vamos dizer assim. E eu comentei com a Isabelle hoje que essa pandemia serviu para mostrar que nós não estamos prontos. Tudo aquilo que a gente acha que resolve o nosso problema, tudo aquilo que a gente se apega, nós temos. Muita gente não está trabalhando, muita gente está em casa, muita gente ganha mais dias de folga, tem mais tempo de se divertir, de ver uma série, de estudar, ou sei lá como é a sua rotina. Mas Deus está mostrando que isso não é suficiente. O que você verdadeiramente precisa é suficiente, é a palavra de Deus, é conhecer mais essa revelação de Deus que nós temos na mão. Deus, ele se revela na natureza, ele se revela através de outras coisas também, mas a grande autoridade é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E então fica aí uma dica. O que eu estou aprendendo nessa quarentena é que tudo que eu tinha é insuficiente, não me deixa completo, não me torna completo. E Deus tem mostrado do que realmente a gente precisa e o que realmente a gente sente falta. E eu queria pedir para que você, no final dessa lição, faça uma oração. Eu não sei se você conseguiu entender basicamente esse bate-papo que nós tivemos aqui, mas eu peço para que o Espírito Santo continue falando contigo, continue trazendo algumas questões para você resolver ainda na sua vida e que você consiga utilizar a Bíblia como base para isso, sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus e nós devemos confiar nesse Deus. Amém? Uma boa semana para você, um bom domingo e nos vemos semana que vem.